Seja muito bem-vindo à nossa oração de hoje. Hoje é 19 de março, 30º dia da nossa caminhada quaresmal. Você já percorreu um trecho longo e significativo deste caminho. Cada dia foi um passo, cada oração foi uma escolha. E o simples fato de você estar aqui novamente já diz muito sobre o seu coração. O tema de hoje toca uma área muito concreta da vida, a dificuldade de viver o momento presente com Deus. Muitos carregam o peso do passado sem conseguir soltá-lo. Outros vivem tão presos à ansiedade do futuro que não conseguem habitar o hoje. E nesse movimento constante entre o que já foi e o que ainda não chegou, o presente escapa. E é exatamente no presente que Deus está. É agora que Ele age. É aqui que Ele fala. Virgem Maria, ajuda esta pessoa a pousar o coração no momento de hoje. Que ela não fuja para o passado com saudade ou arrependimento, nem para o futuro com medo ou ansiedade. Que aprenda a encontrar Deus aqui, neste instante, nesta oração, neste dia que está sendo vivido agora. O livro do Êxodo nos revela o nome de Deus como Eu Sou, não Eu Era, não Eu Serei. Deus é o Deus do presente. Ele habita o agora com uma presença total e completa. E quando o coração humano aprende a habitar também o presente, algo muda profundamente. A vida deixa de ser um fardo de memórias dolorosas ou uma corrida ansiosa por um futuro incerto, e se torna um encontro contínuo com o Deus que está sempre aqui. Nossa Senhora, ensina esta pessoa a viver um dia de cada vez. Que não carregue hoje o peso de amanhã, nem a culpa de ontem. Que confie que a graça de Deus é suficiente para o dia de hoje, como o maná que caía no deserto, fresco a cada manhã, suficiente para cada dia, sem acúmulo, sem antecipação. A Quaresma é tempo de aprender a habitar o presente com Deus, não como fuga das responsabilidades, mas como decisão espiritual de encontrar o Senhor onde Ele está. Aqui, agora, neste momento que nunca mais voltará. Escreva nos comentários: Nossa Senhora me ajuda a viver o hoje com Deus. Uma das maiores armadilhas da vida espiritual é viver em atraso com Deus. Isso acontece quando o coração fica preso em culpas do passado que já foram perdoadas, mas que o próprio coração se recusa a soltar. O pecado foi confessado, a misericórdia foi recebida, mas a condenação interior continua, e essa condenação ocupa o espaço que deveria ser habitado pela graça do momento presente. Virgem Maria, intercede por quem carrega culpas antigas que já foram perdoadas por Deus, mas ainda não foram perdoadas por si mesmo. Que esta pessoa compreenda que continuar se condenando pelo que Deus já perdoou não é humildade, é desconfiança na misericórdia divina. Que ela receba hoje, de maneira nova e profunda, o perdão que já foi dado. São Paulo escreve na carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 13: esquecendo o que ficou para trás e avançando para o que está adiante. Essa é a atitude espiritual do presente. Não ignorar o passado, mas não ser governado por ele. Aprender com ele, sim. Ser definido por ele, nunca. O passado é professor, não é dono. Nossa Senhora, ajuda esta pessoa a separar o aprendizado do passado do peso do passado. Que tire lições sem carregar correntes. Que olhe para trás apenas para ver até onde Deus já a conduziu, e não para reviver dores que já foram entregues ao Senhor. Que o passado seja memória de graça, não prisão de culpa. Há também quem viva preso a mágoas antigas, a situações que não foram resolvidas, a injustiças que ainda doem. Esse peso também rouba o presente. Enquanto o coração revive repetidamente o que aconteceu, não consegue estar inteiro no agora. E Deus chama ao agora. É no agora que a vida acontece, que o amor se pratica, que a fé se exerce. Virgem Maria, liberta este coração das amarras do passado. Que o que ficou para trás seja colocado definitivamente nas mãos de Deus. Que esta pessoa escolha hoje estar presente, inteira, disponível para o que Deus quer fazer aqui e agora, sem o peso do que já passou. Escreva nos comentários: Nossa Senhora me liberta do peso do passado.
Se o passado aprisiona com culpa e mágoa, o futuro aprisiona com ansiedade e medo. E a ansiedade é talvez o maior ladrão do presente que existe. Ela pega o coração e o lança para situações que ainda não aconteceram, problemas que talvez nunca cheguem, cenários construídos pela imaginação e alimentados pelo medo. E enquanto o coração vive nesses cenários imaginários, o momento real, concreto e cheio de Deus passa despercebido. Virgem Maria, fala ao coração ansioso desta pessoa, que ela sinta tua presença materna neste momento e encontre nela razão para soltar o que ainda não chegou. Que a tua paz, que vem de uma confiança total em Deus, contagie este coração e o traga de volta ao presente. Jesus é direto no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 34. Não vos preocupeis com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. A cada dia basta o seu mal. Essas palavras não são ingenuidade, são convite à confiança. São lembrete de que Deus já está no amanhã que você teme, preparando o caminho, sustentando a graça, garantindo a presença. Nossa Senhora, fortalece a confiança desta pessoa no Deus que já está à frente. Que ela não precise carregar hoje o peso do que ainda não chegou. Que confie que quando o amanhã vier, a graça necessária também virá. Que descanse nessa certeza e volte sua atenção para o que Deus está fazendo agora. A ansiedade muitas vezes nasce de uma sensação de que tudo depende de nós, que se não controlarmos, se não prevermos, se não garantirmos, algo vai dar errado. Mas a fé diz o oposto. Há um Pai que cuida, que vê, que provê. A Quaresma é tempo de retornar a essa verdade fundamental e deixar que ela reorganize o interior. Virgem Maria, ensina esta pessoa a soltar o controle do futuro nas mãos de Deus. Que a ansiedade perca força à medida que a confiança cresce. Que este coração aprenda a viver hoje com inteireza, sabendo que o amanhã está guardado nas mãos do Senhor, que nunca falha. Escreva nos comentários: Nossa Senhora me ajuda a confiar o futuro nas mãos de Deus. Viver no presente com Deus exige uma decisão que vai contra a corrente do mundo em que vivemos. A cultura atual empurra o ser humano para a distração constante. A atenção é disputada a todo momento por notificações, informações, entretenimento sem fim. E nessa dispersão contínua, o coração perde a capacidade de estar em um lugar só. Está no jantar, mas na mente está no trabalho. Está na oração, mas o pensamento já foi para a lista de tarefas do dia seguinte. Virgem Maria, recolhe a atenção dispersa desta pessoa. Que ela aprenda a estar onde está, inteira, presente, disponível. Que a oração de hoje não seja mais um item a ser cumprido na lista do dia, mas um encontro real com Deus, que exige e merece presença completa. A dispersão não é apenas problema de concentração, é problema espiritual. Quando a atenção está sempre em outro lugar, o coração nunca descansa, nunca se aprofunda, nunca ouve. E Deus fala na profundidade, não na superfície. Fala no silêncio interior, não no barulho da dispersão. Quem vive constantemente distraído vai perdendo a capacidade de perceber a presença divina no cotidiano. Nossa Senhora, ensina esta pessoa a cultivar a atenção como prática espiritual. Que aprenda a estar presente nas coisas simples do dia, numa refeição, numa conversa, num momento de descanso, reconhecendo que Deus habita também esses instantes e que encontrá-lo ali é uma forma legítima e bela de oração. A presença plena é também um presente que damos às pessoas ao nosso redor. Estar de verdade com quem amamos, sem a mente dividida, sem o olhar no celular, sem o coração em outro lugar, é um dos gestos de amor mais concretos que existem. E essa presença com o outro também é presença com Deus, porque é no amor concreto ao próximo que o amor a Deus se revela. Virgem Maria, forma nesta pessoa o hábito da presença. Que ela decida, dia após dia, estar onde está com inteireza. Que descubra que o momento presente, quando habitado com atenção e fé, é o lugar mais rico do mundo, porque é exatamente ali que Deus a espera.
Escreva nos comentários: Nossa Senhora me ensina a estar presente em cada momento do dia. Viver no presente com Deus também transforma a maneira como enfrentamos as dificuldades do dia a dia. Quando o coração está ancorado no agora, os problemas ganham proporção real. Não são menores do que são, mas também não crescem alimentados pela imaginação ansiosa que projeta o pior. A dificuldade de hoje é enfrentada com a graça de hoje, e essa graça é sempre suficiente para o que o dia exige. Virgem Maria, fortalece esta pessoa para enfrentar as dificuldades do dia presente com coragem e serenidade. Que ela não some ao problema real o peso imaginário do que ainda pode vir. Que enfrente o hoje com a graça do hoje, confiando que Deus renova seus recursos a cada amanhecer, sem escassez, sem atraso. O Salmo 23 nos diz que o Senhor é nosso pastor e que nada nos faltará. Essa promessa não é para o futuro distante, é para hoje, é para este momento. O pastor está aqui conduzindo, protegendo, provendo. E o rebanho que confia no pastor não precisa correr na frente nem ficar para trás com medo. Pode caminhar no ritmo certo, no presente, sob o cuidado de quem conhece o caminho. Nossa Senhora, lembra esta pessoa de que Deus é pastor presente, não ausente, que Ele está aqui neste dia, nesta dificuldade, nesta situação concreta, que ela não enfrente o dia com a sensação de que está sozinha, mas com a certeza de que o Senhor caminha ao lado, passo a passo, momento a momento. Há uma paz específica que pertence ao presente. Não é a paz de quem resolveu todos os problemas. É a paz de quem aprendeu a confiar no meio deles. É a paz que Jesus prometeu, diferente da que o mundo oferece, que não depende de circunstâncias favoráveis, mas de um coração ancorado em Deus. Essa paz só existe no presente, porque é fruto do encontro real com o Senhor aqui e agora. Virgem Maria, derrama essa paz sobre este coração. Que ela não seja perturbada pelos problemas do dia, mas sustentada pela presença de Deus em cada um deles. Que esta pessoa descubra que viver no presente com Deus é também viver na paz que ultrapassa todo o entendimento. Escreva nos comentários: Nossa Senhora, me dá a paz de confiar em Deus hoje. Viver no presente com Deus também significa aprender a reconhecer sua presença nos momentos simples e ordinários do dia. Muitas pessoas esperam encontrar Deus apenas em experiências extraordinárias, em momentos de oração intensa, em retiros espirituais, em situações de grande emoção. E enquanto esperam pelo extraordinário, deixam passar o ordinário, que é exatamente onde Deus mais frequentemente se revela. Virgem Maria, abre os olhos desta pessoa para a presença de Deus no cotidiano. Que ela aprenda a reconhecer o Senhor no amanhecer de cada dia, no rosto das pessoas que ama, no trabalho realizado com dedicação, nas pequenas alegrias que a vida oferece. Que o ordinário se torne sagrado, porque Deus habita cada instante com sua presença amorosa. O próprio Jesus se revelou no cotidiano. Nasceu numa estrebaria, cresceu numa família simples. Trabalhou como carpinteiro por anos antes de iniciar seu ministério. Deus não teve medo do ordinário. Pelo contrário, o consagrou com sua presença. E essa é a grande revelação da encarnação. O sagrado não está separado do cotidiano, está dentro dele. Nossa Senhora, ensina esta pessoa a ter olhos contemplativos para o dia a dia. Que não precise de grandes sinais para perceber que Deus está presente. Que encontre o Senhor na simplicidade, na rotina, nos detalhes pequenos que uma atenção distraída jamais perceberia. Que a vida comum se torne caminho de encontro com o Deus que escolheu habitar o ordinário. A gratidão é uma das portas mais diretas para essa percepção. Quem vive grato naturalmente habita o presente, porque a gratidão exige atenção ao que está sendo recebido agora. E quem está atento ao que recebe, começa a perceber o quanto Deus age a cada momento, em coisas que antes passavam despercebidas. A gratidão transforma a maneira de ver, e ao transformar o olhar, transforma a vida. Virgem Maria, forma nesta pessoa um coração agradecido.
Que ela termine cada dia reconhecendo as marcas da presença de Deus naquele dia. Que a gratidão se torne prática diária e constante, abrindo os olhos para o Deus que nunca para de agir, nunca para de cuidar, nunca para de amar, mesmo nos momentos mais simples e silenciosos da vida. Escreva nos comentários: Nossa Senhora me ensina a encontrar Deus nos momentos simples do dia. Viver no presente com Deus também transforma a relação com o próprio corpo e com o ritmo da vida. O corpo sempre vive no presente. Ele não consegue estar no passado nem no futuro. Ele está aqui, agora, respirando, sentindo, existindo. E muitas vezes a espiritualidade ignora essa dimensão, como se o corpo fosse obstáculo para o encontro com Deus. Mas o corpo é também caminho. É através dele que a vida é vivida, que o amor é expresso, que o serviço é realizado. Virgem Maria, ajuda esta pessoa a habitar o próprio corpo com respeito e atenção. Que ela perceba os sinais que o corpo dá, o cansaço que pede descanso, a tensão que pede cuidado, a respiração que convida à pausa. Que aprenda a tratar o corpo não como inimigo da vida espiritual, mas como templo do Espírito Santo que merece atenção e cuidado. São Paulo escreve na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19: O vosso corpo é templo do Espírito Santo. Essa verdade tem consequências práticas para o presente. Cuidar do corpo é ato espiritual. Descansar quando necessário é ato espiritual. Alimentar-se com atenção, mover-se com consciência, respirar com profundidade, tudo isso pode ser vivido como presença a Deus quando feito com intenção e gratidão. Nossa Senhora ensina esta pessoa a viver o presente também através do corpo. Que uma respiração profunda possa ser oração. Que um momento de descanso consciente possa ser encontro com Deus. Que o cuidado com o corpo seja reconhecido como parte legítima e importante da vida espiritual, e não como distração dela. O ritmo acelerado da vida moderna frequentemente desrespeita os limites do corpo. As pessoas dormem menos do que precisam, descansam menos do que merecem e depois se sentem culpadas por não conseguirem orar com mais profundidade. Mas um corpo esgotado dificilmente sustenta uma vida interior rica. Cuidar do ritmo é também cuidar da alma. Virgem Maria, ajuda esta pessoa a encontrar um ritmo de vida mais humano e mais santo. Que ela não trate o descanso como perda de tempo, mas como necessidade legítima. Que viva o presente também no corpo, com atenção, com cuidado e com gratidão ao Deus que a criou inteira, alma e corpo, para viver em comunhão com Ele. Escreva nos comentários: Nossa Senhora me ajuda a cuidar do meu corpo como templo de Deus. Viver no presente com Deus também passa pela maneira como usamos o tempo. O tempo é o único recurso que não se recupera. O dinheiro perdido pode ser recuperado, a saúde abalada pode ser restaurada, mas o tempo que passou não volta. E diante dessa realidade, surge uma pergunta importante: como você tem usado o tempo que Deus lhe dá a cada dia? Não com julgamento, mas com honestidade. Porque o tempo é o espaço onde a vida acontece e onde as escolhas se revelam. Virgem Maria, ajuda esta pessoa a olhar com honestidade para o modo como usa o tempo. Que perceba onde há desperdício, onde há distração excessiva, onde há tempo roubado de coisas que realmente importam. Que essa percepção não gere culpa paralisante, mas decisão concreta de usar melhor o presente que Deus oferece a cada dia. O livro dos Salmos, capítulo 90, versículo 12, nos ensina a orar assim: Ensinai-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Contar os dias não é viver com medo da morte, é viver com consciência do valor de cada dia. É reconhecer que cada manhã é presente, que cada hora tem peso, que cada momento desperdiçado em trivialidades é um momento que poderia ter sido habitado com Deus e com amor. Nossa Senhora, forma nesta pessoa um coração sábio no uso do tempo. Que ela aprenda a priorizar o que é essencial sem negligenciar o necessário. Que saiba distinguir o urgente do importante. Que reserve tempo para Deus, para as pessoas que ama e para o cuidado da própria alma.
reconhecendo que essas são as prioridades que nenhuma agenda deveria suprimir. Usar bem o tempo também significa aprender a dizer não. Não a tudo que rouba o presente, sem oferecer nada de valor real. Não ao consumo excessivo de conteúdo vazio. Não à pressa que impede a profundidade. Cada não dito ao que dispersa é um sim dito ao presente, ao essencial, a Deus. Virgem Maria, dá sabedoria e coragem a esta pessoa para fazer escolhas melhores com o tempo que tem. Que ela chegue ao fim de cada dia com a sensação de ter vivido com intenção, de ter amado de verdade, de ter estado presente onde importava. Que o tempo dado por Deus seja devolvido a Ele em forma de vida bem vivida. Chegamos ao final da oração deste 30º dia da Quaresma. O tema de hoje foi simples e profundo ao mesmo tempo. Viver no presente com Deus. Simples, porque não exige grandes gestos. Profundo, porque contraria hábitos enraizados de fuga para o passado e ansiedade pelo futuro. Mas cada parte desta oração foi um convite concreto a pousar o coração no agora, que é o único lugar onde Deus pode ser encontrado de verdade. Virgem Maria, sela no coração desta pessoa tudo o que foi rezado hoje. Que a decisão de viver mais presente não se perca com o fim desta oração. Que ela atravesse o restante do dia com mais atenção, mais gratidão e mais consciência da presença de Deus em cada momento. Faltam apenas 10 dias para a Páscoa. A caminhada está chegando ao seu ponto mais alto. A Semana Santa se aproxima com toda a sua intensidade e beleza. E para vivê-la bem, o coração precisa estar presente. Não distraído, não disperso, não preso ao passado nem ansioso pelo futuro. Presente, atento, disponível para receber o que esses dias mais sagrados do ano têm para oferecer. Nossa Senhora, prepara este coração para a Semana Santa. Que estes últimos dias de Quaresma sejam vividos com profundidade crescente. Que a chegada da paixão, morte e ressurreição de Jesus encontre um coração que aprendeu a estar presente, que aprendeu a confiar, que aprendeu a entregar o hoje nas mãos de Deus sem reservas. Viver no presente com Deus não é conquista de um dia, é prática de uma vida inteira. Mas cada dia vivido com mais presença é um passo real nessa direção. Que o Senhor honra cada esforço sincero, cada decisão de voltar ao agora quando a mente dispersa, cada escolha de encontrá-lo aqui, em vez de buscá-lo em outro tempo que não existe mais ou ainda não chegou. Virgem Maria, acompanha esta pessoa nos 10 dias que ainda restam até a Páscoa. Que cada dia seja mais profundo que o anterior. Que a caminhada quaresmal chegue ao seu fim com um coração transformado, mais presente, mais confiante e mais apaixonado por Deus. Se esta oração tocou seu coração, curta este vídeo, inscreva-se no canal Oração Viva e compartilhe com alguém que precisa aprender a viver o presente com Deus. Volte amanhã para continuarmos juntos até a Páscoa.